Sejam bem-vindos à segunda temporada, a inauguração da segunda temporada do Boss Celeb. E, obviamente, eu sempre trago uma celebridade que inspira a minha vida para inspirar de vocês também. E hoje a minha convidada é ela, bicampeã do vôlei, mãe do Azaf, Fabi Claudino. Seja bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Amo contar minha história, amo dividir, compartilhar toda essa minha trajetória e experiência de vida. Então, muito obrigada aí pelo convite. Vai ser uma delícia esse nosso papo. Vamos contar aqui os bastidores que transformaram a sua vida, Fabi. E quero que você comece me contando como foi entrar nas quadras, como foi que você decidiu ser jogadora de vôlei. Eu sou uma menininha lá de Santa Luzia, que é interior de Minas Gerais, dá mais ou menos uns 40 minutos de Belo Horizonte. E lá foi onde tudo começou. Eu, mais ou menos ali com 12, 13 anos, muito alta, mais alta que as minhas amigas, mais altas que as minhas companheiras, onde a minha mãe começou a ficar um pouco preocupada. Ela me falou assim, gente, minha filha tá crescendo demais, tô preocupada, alguma coisa tá acontecendo. E aí, aquela preocupação dela, ela me levou um dia no médico, e aí ela pediu pro médico um remédio para eu poder parar de crescer. Meu Deus. Porque naquela época ali, 12, 13 anos, eu tinha mais ou menos 1,90 m já. Já? Então eu era muito Com 12, alta, 13 com anos? 12, 13 anos. Meu Hoje eu tenho Deus! 1,94 m. E aí, naquela época, minha mãe começou a ficar um pouco preocupada, Sim. né? Bem mais alta que as minhas amigas. Ela me levou no médico, o médico falou assim: ó, por que você não coloca ela no esporte? Porque todo mundo vem aqui pra poder crescer. Crescer. Então, não vamos dar remédio pra ela, coloca ela no esporte. Minha mãe, como gostava muito de vôlei, minha mãe foi e falou assim: filha, por que você não tenta fazer vôlei? Por que você não vai pras quadras? Eu acho tão bonito e tal. Falei, mãe, não quero jogar vôlei. Se fosse outro esporte, porque o meu sonho era ser modelo. Então eu era aquela sonhadora que ficava na frente da televisão, assistia Naomi Campbell, Você adorava desfilava em assistir, casa? desfilava, colocava roupa, olhava no espelho, então eu tinha esse sonho. Sim. Enfim, fui para poder fazer o teste, acabei passando por ser alta demais, não sabia nada, não sabia nenhum fundamento, mas pela minha altura eu acabei passando. E aí ali comecei a treinar, comecei a jogar, foi aonde que começou o meu entendimento dentro do voleibol, onde eu entendi que aquilo ali era um esporte profissional e que aquilo ali poderia mudar a minha vida, que era uma grande oportunidade que eu estava tendo. E eu poderia ter a chance de mudar a vida dos meus pais. Então foi ali que começou essa minha história dentro da quadra, foi onde realmente comecei a me apaixonar pelo voleibol, comecei a entender a grandeza de pensar em vestir uma camisa da seleção brasileira, de pensar em chegar numa Olimpíada. Então foi assim que começou essa trajetória aí dentro das quadras. Então isso é ser uma boss, né? Qual foi sua reação com a sua primeira medalha? Primeira medalha olímpica. Como que foi assim? Você já esperava que vocês fossem ganhar? Você ficou muito feliz? Como é que foi? Não, na verdade, assim, a gente sempre tem o sonho e o desejo. Mas quando você realiza e você sobe ali no ponto mais alto, que você vê a sua bandeira lá em cima do Brasil, realmente passa um filme na sua cabeça de toda a trajetória do que você precisou abrir mão, do que eu precisei passar para poder chegar ali. De todas as dificuldades, de sair de casa muito cedo, de deixar minha mãe e meu pai, de deixar meu irmão. A gente sempre foi uma família muito pequena e muito unida. Então eu tive que abrir mão disso para poder realmente realizar um sonho. Então, é um orgulho, uma felicidade muito grande. Então, naquele momento ali, muitas pessoas perguntam: qual que é a sua reação na hora que estão colocando a medalha ali E sim, no peito? É um mix de sentimento. Não dá nem para explicar, porque eu acho é que um vem sentimento novo. exatamente. Precisa ser estudado ainda. Precisa, porque assim, é só quem tá ali que consegue entender, porque é um choro. Aí começa a passar um filme na sua cabeça. Aí você tá muito feliz, você tá muito alegre. Aí você quer compartilhar, você quer gritar, você quer falar pro Em mundo êxtase, né? inteiro. Exatamente. Então, assim, é uma sensação maravilhosa. É muito gratificante. Eu falo que eu sou uma menina muito religiosa, eu acredito muito em Deus. É, eu sou católica, então sempre eu tô ali com terço, sempre tô orando. Então, pra mim ali foi só Deus abençoando e falou: filha, eu sabia que seu momento ia chegar. Amém. E E chegou. chegou. E a sua mãe é linda, né? Eu tava vendo você postar uns stories essa semana. Que mulher A minha bonita! mãe é. Eu falo que a minha mãe é muito. O maior exemplo, assim, da minha vida. Muitas pessoas me perguntam, né? Qual é o seu ídolo? Eu não. Sempre eu falo minha mãe e meu pai, porque sempre foram grandes exemplos para mim dentro de casa. A minha mãe, como mulher guerreira, batalhadora, carismática o tempo inteiro. Eu não vejo minha mãe reclamando de nada. Para ela tá bom, tá feliz, sempre para cima. Então é uma coisa que dentro de casa ela sempre deu esse exemplo de como ser uma boa mãe, como ser uma boa amiga, como ser uma boa mulher. Olha que Então eu falo que eu sou benção. suspeita de falar da minha mãe.
A sua mãe deve ser maravilhosa. Tô doida pra conhecer. Ai, E eu falo incrível. muito pras minhas amigas, pras pessoas que me seguem, pras minhas mentoradas, que eu vivo isso na minha vida. Quando a base, ela vem forte. Quando a base vem forte, quando você tem amor, confiança, segurança dentro de casa, você pode conquistar tudo que você quiser. Tudo. O céu é literalmente o limite. Que acho que é exatamente o que você tá me dizendo agora, né? Se Exato. identifica. Identifico muito porque eu saí de casa muito nova. Quantos anos saiu de Eu saí casa? de casa, eu tinha 13, Meu 14. Deus, foi logo que você entrou. Foi logo quando entrei, saí bem rápido, porque eu morava no interior. Então a gente não Sim. tinha tantas condições ali e também precisava deslocar. E tudo acontece pra capital, né? Exatamente. Então tinha esse deslocamento. E eu sempre falo com a minha mãe até hoje, eu falo, mãe, se você não tivesse me ensinado tanta coisa, talvez eu não teria a coragem e a força de enfrentar o mundo. Porque literalmente era o mundo. Não foi só aqui no nosso país, mas as pessoas tinham que lidar com outra língua, viajar Sim. para outro país. Então, quando você tem fé e essa base muito forte, você sabe que independente do que aconteça, independente do que você vai enfrentar, você tem com quem você confiar. E tudo pode ser resolvido, E né? tudo pode ser resolvido. Não que vai ser fácil. É, muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é nada fácil. Mas só de saber que você vai ter um telefonema, uma mensagem, um conforto, nossa, já muda toda a sua vida. E você pode chorar, mas no outro dia você acorda e você fala, não, vambora, vamos continuar na luta. É o colo de mãe, né? É, não tem jeito. Inclusive, a minha mãe ia vir hoje, acabou não conseguindo vir. Ah, E eu falo pra ela que se hoje eu empreendo, se hoje eu tenho coragem de ir pra frente, fazer conexões e fazer negócios, ela fala: minha filha, você cria um negócio todos os dias. Eu falo, mãe, é meu jeitinho. Ela fala: eu tenho muito orgulho de você. E eu falo pra ela, eu falo, mãe, você tem orgulho de você, porque eu só sou assim porque você me abriu essa porta. Você me ensinou desde pequena que independente de onde eu tivesse vindo, eu vim do Rio de Janeiro, lá do interiorzinho, Barra do Piraí, não sei se você conhece. sim, uhum. Então, eu vim de um berço muito simples, morei em regiões. Chegou uma época que morava 10 pessoas num mesmo cômodo e o banheiro do lado de fora. O nosso Caramba, almoço, janta e café da manhã era miojo. Então, eu vim de olha uma isso. realidade muito diferente e eu acredito que a gente tem isso em comum. Hoje você pode mostrar para o seu filho e eu posso mostrar para o meu filho tudo que a gente aprendeu, para que ele não passe Exato. aquilo que a gente passou. Então, eu trago às vezes ele no podcast, eu levo ele no Mansão Boss, eu levo ele nos meus jantares e algumas pessoas me perguntam: por que que você leva o Noah? Porque eu posso apresentar para o Noah o mundo que eu quero que ele veja. Eu quero que ele Perfeito. veja que por mais que ele seja pequeno, ele pode ser o que ele quiser. Se ele quiser ser médico, ele pode. Se ele quiser ser youtuber, agora a moda é Tô youtuber. vendo, Ele quer ser youtuber, dei um fone pra ele. Creito. Ele fala: mãe, eu vou ser um youtuber. Eu falo: filho, vai ser um youtuber. O que que você precisa da mãe? Mãe, eu preciso gravar um vídeo. Vamos gravar um vídeo. E acho que é o que você passa em casa pro seu também, né? Como que é É. essa relação de você mostrar o mundo pro Azaf? Não, com certeza. A gente vem de mundos completamente diferentes. E hoje, assim, o que eu mais me preocupo com o Azaf é que ele possa entender o valor de cada coisa. Porque realmente ele tem hoje uma vivência completamente diferente da minha. Anos luz, né? Exato. E assim, claro, eu vou poder, quero fazer o melhor pro meu filho, vou dar tudo que eu puder pro meu filho, mas que ele vai sempre entender. Isso é uma coisa que desde pequenininho ele precisa merecer certas coisas, ele precisa valorizar certas coisas, porque eu não penso só no agora, eu Sim, penso lá na frente, para sim. que toda dificuldade que ele encontrar, que ele não dê um passo para trás, que ele consiga sim enfrentar Ser aquela resiliente. dificuldade, aquela resiliência e não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Se eu comecei, eu vou até o fim. Sim, concluir o que começou. Exato. Então assim, todo momento que, com certeza, eu penso igual você, que eu puder dar essa oportunidade dele estar perto, de ter essa convivência, de aprender a se comunicar, de ter esse network que a gente fala que hoje é muito importante, nossa, isso aí a gente tá dando uma grande aula aí pra eles hoje. Inclusive, me conta aqui, o que que você acha? Fazer um encontro assim de Baby Boss. Já pensou? Eu acho Nossa, legal. com Surge uma ideia de milhões aqui. certeza! Alguém patenteia pra mim. Não, imagina daqui a pouco ele sentado na mesa. Eu gravei um com o Noah. Ih, Eu gravei um com o gente, Noah de Dia das ai, Mães. que Vamos gravar no Vazave gracinha. também. Vamos gravar. Eu acho muito importante isso, Fabi, porque nós estamos moldando os adultos do futuro. Lá em casa, todo aniversário do Noah, desde que ele é bebezinho. Todo mês, a cada 3 meses, nós juntamos todas as roupas dele que não servem mais, todos os brinquedos que ele já não usa mais, e nós levamos para uma pessoa em situação de rua. Tem Que uma legal. moça que mora perto da gente, ela tem 4 filhos. A cada 3 meses eu junto tudinho com ele, aí ele fica: mãe, tá na hora de doar.
Vamos doar? Vamos doar? Vamos doar minha cama? Inclusive, doamos a cama dele, que ele não queria Eu não mais queria também. mais. Ai, mas isso é um grande ensinamento. Em casa a gente também faz isso com a Zaf. Todo ano, antes do aniversário dele, a gente junta todos os Melhor brinquedos, junta coisa. todas as roupas. Tem. Eu sou católica, então tem a Sim. Igreja Nossa Senhora de Fátima, que lá tem um orfanato. Ai, que Então, normalmente, a bacana. gente sempre vai lá, deixa todos os brinquedos, deixa todas as roupas. A gente faz questão do Azaf estar convivendo ali, dele Precisa. entregar. Se eu faço com o Noah também, dele É, entregar leite, comida, brinquedo, exatamente. para mostrar para eles que hoje eles vivem uma situação, mas que nós vivemos outra. Exato. Num passado não tão distante assim, nós estávamos recebendo essas doações Aham. e estavam nos dando oportunidades. Essas roupas que não cabem mais, esses Sim. brinquedos que a gente faz a doação, eles mostram para crianças que estão em outras situações que o mundo lúdico ainda existe, elas podem brincar mesmo estando em outras condições. Uhum. E aquela roupa talvez seja a roupa que vai fazer uma mãe ser contratada, um pai ser contratado. Então não é só a doação, é você transformar vidas através desse movimento. Então, Exato. convido vocês que estão aqui assistindo esse podcast maravilhoso para tentarem implementar isso na vida de vocês também. E agora vamos falar do mozão. Como você conheceu seu marido? Há quanto tempo vocês estão juntos? Olha, eu e o Vini, mais ou menos, estamos juntos. Já vai fazer 11 anos que a gente Meu se Deus. conhece. Vamos fazer agora, próximo mês, 7 anos de casados. Parabéns! A gente conheceu, sei lá, mais ou menos ali em 2016, 2016, final de 2016, 2017, onde eu fui no show dele, junto com No a irmã dele? dele, junto com a irmã dele, no show que ele tava fazendo a gravação de DVD. Já era de casa, então. Mais ou menos. Irmã, Com a irmã, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Ela tinha me convidado, vai ter a gravação de DVD do meu irmão, vamos assistir? Eu falei, tá bom, vamos assistir. E aí, depois que a gente saiu dali, a gente começou a conversar um pouco, não nada demais, como amigos mesmo. Depois teve um jogo meu, quando eu jogava ali no SESI ainda, aqui em sim. São Paulo. Acabou o jogo, eu falei, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um churrasco lá em casa. Por que você não vai com a gente? Tá bom, fui pra lá. E aí a Churrasco é gente sempre bem-vindo. com certeza. E uma família de pagode, Meu imagina. Deus. Então, é de lei. E aí, Aceito convites. já está super convidada. E aí a gente ficou ali conversando, batendo um papo. Ficamos assim, praticamente a noite inteira, literalmente. Você e ele. Eu e ele, como amigos ali, conversando, batendo papo. E ficamos um bom tempo ainda como amigos, conversando. E aí depois, resolvemos sair, aconteceu, acabamos ficando. Sim. E aí depois fomos construindo, namoramos, depois ficamos noivos, casamos, agora a gente tem o nosso lindo Azaf aí. O amor que transbordou. Oh, meu Exatamente, o Deus. amor que transbordou. E me parece que ele é super seu parceiro, né? Em tudo, assim. Ele Ele é chega muito. junto, assim? Chega, Que super. Ele é bacana. tudo parceiro, tá comigo em todos os momentos, amigo, paizão do Azaf, não tenho o que Eu vi ele falar. numa motoquinha, no É, carrinho. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem também. Depois você manda pra mim. mando pra você, ele é um paizão mesmo. Eu falo que eu não tenho o que reclamar. Desde quando o Azaf nasceu, eu lembro que aquela nossa dificuldade quando nasce, de ficar ali o tempo inteiro amamentando. Então, de madrugada ele acordava, ele me ajudava. Ele Ai, falava que assim: vida, bacana. dá uma mamar aí, pode deixar que eu coloco aqui pra rotar, vai descansar, vai dormir. Ai, que Então, assim, bom. sempre ama brincar com a Azaf, ama brincar, fazer parte de tudo mesmo, de dar banho, Ai, que faz bênção, questão de Fabi. dar comida, faz questão de realmente ser participativo. Que bacana. Aí eu falo que eu não posso reclamar. Graças a Deus. Não, isso é um casalzão, né? Que família linda. Sua Ai, família é muito obrigada. linda. Obrigada. Fabi, eu amo falar sobre os bastidores, como você percebeu aqui. Eu gosto de falar sobre os bastidores, porque como eu tava te falando no off, nós comemoramos muito as vitórias, mas nós precisamos contar mais os bastidores para as pessoas entenderem que tá todo mundo passando pelo que provavelmente elas estão passando também. Então, eu quero que você conte agora um pouquinho qual foi a sua maior frustração, o seu maior medo dentro da sua carreira e qual foi a sua maior realização. Não digo nem em relação a medalhas, digo em relação a você ter coragem de sair da cidade, a primeira vez que você passou uma turnê fora. Conta pra mim esses detalhes mais profundos. Olha, quando a gente fala de bastidores, assim, não tem como eu lembrar um pouco como que as coisas aconteceram, da onde eu vim, daquela luta diária. Eu vim de uma família muito simples, então
tinha aquela luta de conseguir realmente pagar um lanche, conseguir pagar um ônibus para poder realmente ir treinar, conseguir voltar para Já foi casa. andando muitas vezes? Nossa, mas muitas, a maioria das vezes. Eu era uma varapau de tanto que eu andava. Nossa, e pensa, Belo Horizonte, com as É suas chão, hein? ladeiras, É é chão. chão, sobe, desce. O de Então, hoje tá pago. andei bastante. E ali eu sempre tive a minha mãe do meu lado. Então, minha mãe sempre foi muito minha parceira, minha companheira. Realmente, eu era muito nova, então ela tinha que me ensinar o trajeto, tinha que me ensinar o caminho. Só que teve uma vez que começou a apertar. E aí ela teve Mais que. que o normal. Mais do que o normal. E aí Uhum. ela teve que deixar eu fazer esse trajeto sozinha. Meu E aí eu Deus. lembro, naquela época eu tinha, sei lá, uns 14 anos, assim, 15, e eu tinha muita mania de grudar no braço da minha mãe e E não soltar de jeito nenhum. Era a minha. estou protegida. Exato, Porto era meu seguro. porto seguro e minha confiança. E aí um dia eu fui segurar assim, e ela virou pra mim e falou assim: Não, filha, você precisa aprender agora. Você precisa aprender sozinha, porque depois a mamãe não vai estar aqui. E aí, naquele momento, eu entendi, mas não entendi, porque era muito nova. E aí eu Sim, falava, meu Deus, agora eu tenho que ir sozinha. Óbvio que deu medo, óbvio que bateu insegurança. Mas ali, ao mesmo tempo, hoje eu entendo melhor isso, né, do que quando eu era mais nova. Ao mesmo tempo, eu sabia que Deus estava comigo. Então, aquilo sim. foi a força que eu tive. E eu tenho certeza que na cabeça da minha mãe também foi a mesma coisa. Eu posso deixar a minha filha porque eu sei que Deus vai estar cuidando. Então, quando a gente fala desses bastidores, é muito medo, é muita incerteza, é muita luta de saber vai dar certo, não vai. Tem as batalhas da vida. Ser atleta não é nada fácil. E É, agora que começou a ser mais reconhecido, mais falado, né? de um Mas tempo 10 pra anos cá, atrás era outra era história. outra história. E a gente era muito cobrada. A gente sabe muito bem que a mulher no meio dos homens, a gente não tinha espaço, a Ah, eu já gente não gritei tinha tanto por voz. você, pela Sheila, pela Vanessinha, mas eu gritava, eu chorava, minha mãe falava, para de chorar, mãe, mas o ponto! E você carrega toda essa Toda responsabilidade, a né, Fabi? responsabilidade. E a responsabilidade, além de você representar o seu país, além de ter aquela responsabilidade de pressão mesmo, né, Uhum. em cima de Da tudo, profissão, da profissão, é a pressão em casa, né? Eu literalmente larguei tudo pra fazer a coisa acontecer, porque na minha cabeça, graças a Deus, eu tinha ali o sonho e o objetivo de dar uma oportunidade melhor para minha família, de mudar muita coisa. Então, assim, agarrei ali com unhas e dentes e falei, vou fazer acontecer. ou dá certo ou dá Ou dá certo. certo, ou dá certo. Então, assim, era muita dificuldade que tinha. Mulher preta, a gente sabe como que é, o vôlei é um esporte elitizado, então a gente sabe que tinha sim as suas dificuldades, tinha coisas que a gente tinha que quebrar barreiras, mas graças a Deus eu falo que eu sou muito grata, eu sou E muito tomar seu espaço feliz. pra si, né? Hoje eu entendo o poder da minha voz, hoje eu entendo o tão grande eu sou e o quanto eu quero também dar outra oportunidade para outras meninas, dar oportunidade para outras pessoas, porque eu sempre acredito que a gente tem uma missão aqui na Terra. Sim. Então, Você abriu muitas portas, Fabi. Muitas portas é, para aquela geração, para a geração de agora, para todo mundo que acredita que o esporte é um caminho saudável, um caminho rentável para mudar de vida. Foi você que abriu as portas. é, Você e todas as meninas. eu É fico. muita É responsabilidade. muita responsabilidade. E eu fico muito feliz, é o que eu te falei. Eu sinto muito orgulho e tenho muita gratidão porque você ser uma mulher preta no meio de um esporte elitizado, ser capitã por muito tempo, estar comandando ali aquela turma. Então eu falo que eu sou muito exemplo para essas garotadas pretas olharem e falar: não, eu também posso chegar. Se a Fabi E ficava chegou, linda de uniforme, né? eu também posso chegar. Então fico muito feliz por isso. É uma honra estar aqui com você hoje conversando sobre tudo isso, conhecendo ainda mais a sua história, contando para o pessoal em detalhes quem é a Fabi, quem é a Fabi Claudino. Não a Fabi só a jogadora, mas a Fabi como pessoa. Queria aproveitar, inclusive, esse momento para trazermos um spoiler. Como estão seus projetos daqui para frente? Você pode contar alguma coisa pra gente que eu já vi no Instagram que tá em andamento. Gostei muito daquela frase que você postou sobre você está dominando novos palcos como a moda, entre outros. Conte um Uhum. pouquinho pra gente do que você puder, claro. Eu falo que literalmente agora é uma mudança de ciclo, né? Eu não falo que eu me aposentei das quadras, eu não falo que eu me aposentei do vôlei, porque essa palavra para mim é muito forte. Não falo que eu sou um ex-atleta, que para mim não existe Não ex-atleta. é? Então, realmente, é mudar os palcos mesmo, é conquistar novos ambientes. Então, agora eu tô aí me arriscando,
tô realizando sonhos de menina. Quando eu falo nessa parte de moda, é uma coisa que eu sempre tive em mente, um sonho sempre guardado aqui no meu coração. E ficou lindo aquele Ai, ensaio. Meu Deus obrigada. do céu. Obrigada. Eu vou pôr aqui a foto pra vocês verem. Ficou perfeito. Ah, então assim, agora eu consigo realmente ter tempo para Sim. isso, ter tempo de fazer foto, ter tempo para fazer publicidade. E com certeza tô aí organizando alguns projetos que eu tenho certeza que vai ser gigante, eu tenho certeza que vai ser transformador. Óbvio, não posso deixar de contar um pouco da minha vida, então pensar um pouco nessa parte da palestra, tá junto com a Sheila, que é minha melhor amiga. Ela parece uma querida. Ela Eu é vi a foto de demais, vocês no demais. Kentucky. Pode ser? Uhum. Nossa, eu falei, eu quero viajar assim com as minhas amigas. Eu vi vocês Ela é lá brincando, vendo maravilhosa. um campeonato, né? Isso. Acho que você é embaixadora do campeonato? Isso, eu sou embaixadora da Liga da Loveby, lá Da nos Estados Loveby. Unidos, e a gente teve a oportunidade de assistir a final. Então foi a Ah, primeira, incrível. essa liga é a primeira liga profissional dos Estados Unidos, e aí teve a final que foi maravilhosa, linda, Imagino. sensacional. E aí eu falei, amiga, vamos comigo, vamos Ai, que assistir, chato. vamos aproveitar essa oportunidade, vamos assistir. E assim, a gente se dá super bem, Super, há é muitos uma anos, torcendo né? pela outra, a gente tem um amor muito grande, Que uma pela bom. outra. E aí, na hora que eu pensei num projeto, não tinha uma pessoa Não melhor tinha para estar como, do meu é. lado. Então, estamos aí desenvolvendo grandes projetos que eu tenho certeza que vai mexer muito com todo mundo. A nossa ideia é transformar. A nossa ideia realmente é a gente dar essa oportunidade e fazer a diferença aí na vida das pessoas. Tá super funcionando, porque eu tô aqui ansiosíssima, já comi todas as minhas unhas. Eu já sei um pouquinho, mas óbvio que eu não vou contar pra vocês. Fica aqui nos nossos bastidores e vem coisa muito, muito boa. Inclusive, Sheila, um beijo pra você, viu? Quem sabe a próxima é você aqui com a gente. Eu quero até aproveitar agora, eu faço duas perguntas, Fabi, chaves dentro do Boss Celeb. A primeira é: o que você diria pra pessoa que mais desacreditou de você até aqui? Nossa, isso é pesado, Forte. muito forte isso aí. Pra fechar com chave de Chave ouro. de ouro. Nossa, é muito difícil a gente dar essa resposta assim direta. Mas uma coisa que eu falo que só você sabe do que você é capaz. Só você pode ditar o seu caminho. E é só Deus que escreve as suas linhas. Amém, adorei. E a segunda e última pergunta é: o que você diria pra quem mais acreditou em você até aqui? Ah, eu tenho que ser muito grata. Obrigado por enxergar sempre uma luz que talvez em algum momento dessa trajetória, em algum momento do caminho eu não acreditava e você nunca desistiu. Nunca deixou de me olhar, nunca deixou de pensar algo diferente da Fabiana, da onde eu poderia chegar. Então, só tenho que agradecer muito, muito grata. Quem é, amiga? A mozão, mamãe? Minha mãe, com certeza, minha mãe. Eu falo que minha mãe é a primeirona de tudo, É. porque realmente Manda um nós beijo pra somos, ela aí, nós beijo, somos muito amigas, então ela pega todos os momentos felizes, tristes, os os de raiva, desafiadores, de tudo. raiva. Mamãe, um beijo, eu te amo muito, 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 eu tenho muito orgulho. Você é o meu maior exemplo da minha vida. Ai, meu Deus, eu vou ficar emocionada. Aproveita para deixar também um beijinho pro seu marido, pro seu filho, que eu tenho certeza que você é o maior orgulho da vida deles. Deixar um beijo também pro Vini, Vini de Paula, pro Azaf, meu baby. Eu amo muito vocês. A gente está construindo uma base familiar maravilhosa, muito forte, com muita fé. E sem vocês, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Então, um beijo para vocês, amo demais. Esse troféu, ele é um lembrete de que você pode chegar aonde você quiser, como você fez a sua carreira inteira. Então, todas as vezes que você olhar para esse troféuzinho Boss Celeb, desenvolvido pela Anastasia, é para você lembrar que você tá só começando. Todo dia é um novo começo e um recomeço. Perfeito. E ele é personalizado! Ai, que chique! Nossa, amei! Ai, que Lindíssimo, né? lindo, muito! Ficou incrível! É isso, gente. Bem meu nomezinho aqui embaixo. Ai, amei, Uma gracinha, amei, né? amei. Eu falo que eu amo essas lembranças que a gente olha e com certeza recorda, faz você lembrar de alguma coisa, E alguma parte principalmente da o sua sentimento, vida. né? O Exatamente. que você sentiu durante a gravação, como foi, se você tava à vontade. Eu gosto também da lembrança. Exatamente. Ai, amei. Muito obrigada. É longa essa. Eu amo falar sobre histórias reais, de pessoas reais, que conseguiram conquistar as coisas de forma real. Então, não é só um sonho. Isso aqui já foi só um sonho. O Boss Celeb foi um sonho. Há 2 anos vem me pedindo pra fazer, as pessoas vêm me pedindo, você não tem um podcast? E eu sempre achando, não, não é minha hora. Acordei um belo dia, mês passado, retrasado, vou fazer um podcast. Aí comecei a juntar tudo que tinha que fazer, comecei a pesquisar,
tudo e tirei o sonho do papel. Então, não foi Legal. fácil. Como eu te falei, eu venho de outra cidade para vir Aham. gravar. E não é fácil, né, Fabi? A gente sabe disso. Os bastidores não são fáceis, que é o que eu gosto de mostrar aqui para vocês. Não é fácil, mas vale a pena. Pra gente encerrar, você quer deixar algum recado especial para o pessoal que tá assistindo a segunda temporada? Não, eu quero mesmo só agradecer. Primeiro, agradecer você. Eu acho que em cima de tudo que você falou, a gente sabe que a nossa vida, vamos enfrentar dificuldades. Não vai ser nada fácil, mas a única coisa que você tem que ter certeza, sempre tem um objetivo claro na sua mente, porque só você pode ditar o seu caminho, só você que é capaz de falar onde você pode chegar, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Então acredite em você, se ame e vá embora, que pode ter certeza que vai dar tudo certo. Amei, amei tudo, amei a conversa, amei a história, amei tudo. Fabi, obrigada mais uma vez e espero vocês no próximo episódio. Conta pra mim aqui o que vocês acharam dessa entrevista ilustre com a Fabi Claudino. Um beijo. Beijo.